Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver algumas questões para revisar as matérias que nós vimos até hoje. Deixa eu só mexer aqui. Bom, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos do primeiro bimestre, porque nós vamos fazer uma prova, né? Nós vamos ter uma semana de prova a partir do dia 12 e vocês vão ver todos esses conteúdos que vimos até agora. O primeiro conteúdo é sobre frase, oração e período, né? São esses três tipos de trechos de texto que a gente dá esses nomes, né? Então, frase é todo enunciado de sentido completo. Então, ela pode ser nominal ou verbal. Pode ser dos dois, tem dois tipos possíveis, tá? Quando a frase é uma frase nominal, ela tem como característica a ausência de verbo ou locução verbal. Não tem nem verbo nem locução verbal. Então, só tem substantivo, ou adjetivo ou interjeição, palavras que não são verbo nem locução verbal. Por exemplo, socorro, por exemplo, fogo, psil, tá? Por exemplo, um título de um texto que tenha somente palavras que não sejam verbo, por exemplo, a mensagem, né? Isso também é uma frase nominal. Verbal, quando tem verbo, né? Presença de verbo ou locução verbal, aí sim nós temos uma frase verbal. Socorro, a floresta está ardendo em chamas. Então, está ardendo é uma locução verbal, o verbo estar e o verbo arder, aqui formando uma locução verbal. Lembrando que pode ser substituído por um verbo só. Por exemplo, arde. Socorro, a floresta arde em chamas. Tá? A oração, no caso, é todo enunciado que contém verbo, podendo ou não ter sentido completo. Então, prestem muita atenção nisso. Frase é todo enunciado de sentido completo. Quando eu falo sentido completo, eu gosto de relembrar vocês que inicia na letra maiúscula e termina em ponto final. Tá? Isso, então, caracteriza geralmente uma frase. A oração não precisa ter sentido completo, tá? Ela pode ser, como vocês se lembram, ela pode ser completada mais adiante, ela pode ter relação com outra oração, ela pode não ter sentido completo, mas ela necessariamente tem que ter verbo, tá? Os meninos fizeram todos os exercícios da tarefa. Então, fizeram, verbo fazer. Nesse caso, nós temos o quê? Nós temos uma oração. Mas ela também pode ser uma frase, né? Porque ela tem letra maiúscula e ponto final. Então, ela também pode ser uma frase. No caso, ela vai ser uma frase verbal, tá? Porque contém verbo. Toda oração é frase verbal? Não. Nesse caso específico, é uma frase verbal e uma oração também. Mas você tem que analisar. Se ela estivesse aqui sem o sentido completo, seria somente uma oração. Mas como ela tem sentido completo, ela também pode ser uma frase. Período é todo enunciado que contém oração, podendo ser classificado em simples ou composto. Também uma coisa que pode ser outra coisa. Por exemplo, período simples, quando contém apenas uma oração, verbo ou locução verbal, né, gente? Não se esqueça. Todos fomos conhecer o famoso museu. Novamente, isso daqui é um período, contém uma oração e é simples porque só tem uma, né? Só tem uma unidade verbal. É uma locução, mas conta como se fosse um só, tá? Então, olha aqui. É um período simples? Sim. É uma oração? Sim, também é uma oração. É um enunciado que contém verbo. É uma frase verbal? Sim, também é uma frase verbal. Tem
um início e um fim, tem sentido completo e tem verbo, então frase verbal. Então, pode ser mais de uma coisa ao mesmo tempo, tá? Agora, período composto, já quando contém duas ou mais de duas orações, né, gente? Então, estudamos muito primeira oração, mas não conseguimos tirar boas notas nas avaliações bimestrais. Deus me livre, né, gente? Todos vamos tirar nota. É só um exemplo. Então, isso daqui é um período todo que é composto por duas orações, certo? A observação aqui já lembra disso, nem toda frase é uma oração, nem toda oração é uma frase. Você tem que fazer essa análise igual eu fiz com vocês aqui. Aí vocês têm os exercícios. Após ler a caixa de texto, com a definição, frase, oração e período, classifique os enunciados abaixo. Que medo, susto, fomos pegos de surpresa. Então, vocês vão observar que são esses enunciados aqui, né? Que medo, susto, tem verbo aqui? Você tem que analisar sempre se tem verbo. O verbo que vai te dizer se é frase nominal, frase verbal, se é oração, se é período composto. Você tem que analisar se tem verbo. Ah, vou grifar aqui para ajudar vocês. Bom, na primeira, fomos pegos de surpresa. Fomos pegos, né? É uma locução verbal. Ser pego, a ação de ser pego. Então, você vai classificar, esse primeiro não tem verbo, esse daqui já tem uma locução verbal. Enfim, assim por diante, todos esses itens aqui. Já na parte de transitividade verbal, nós vamos relembrar sobre verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, intransitivos ou verbos de ligação. Só para relembrar vocês, então, verbos intransitivos são aqueles que possuem sentido completo. Eles podem vir acompanhados de informações acessórias. Por exemplo, não tem sai e mais alguma coisa. Sai, ponto final. Bom, cheguei atrasada. O verbo chegar. E a palavra atrasada, ela é uma palavrinha acessória. Atrasada é uma informação acessória e ela pode ser retirada. Se eu dizer cheguei, ponto final, tudo bem também. Tem um sentido completo, mesmo que eu não coloquei nenhuma outra palavra depois. Letra A. Então, Paulo acordou. Paulo acordou. Tem alguma informação sobre esse verbo? Ele acordou de manhã, ou ele acordou com sono, ou ele acordou mal-humorado. Não tem nada. Tem ponto final, então, verbo intransitivo, tá? Só como exemplo esse aí para vocês. Quais são os verbos de ligação? Então, aqui também tem um lembrete. Os principais verbos de ligação são esses daqui, né? Normalmente, eles não aparecem escritos dessa maneira na frase, mas conjugados. Por exemplo, verbo ser, eu sou, você é, ela é, eles são. Então, aparecem de outras formas também, tá? Estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, virar e tornar-se. Tem mais que esses, mas esses são os principais. Então, vocês vão ler e vão ver aqui, né? Aqui, ó. Precisam, atrasou, já estão grifados aqui. Aqui embaixo, mais outro lembrete. Os verbos de sentido incompleto podem ser classificados da seguinte maneira: transitivo direto ou transitivo indireto. Transitivo direto é quando o complemento vem ligado ao verbo diretamente, sem preposição obrigatória. Então, por exemplo, vocês vão ver aqui. O filho ama o pai. O verbo amar
Então, no caso aqui, ele vai ser transitivo, porque ele tem aqui um complemento. Ele vai transitar até esse complemento aqui. O filho ama o pai, tá? Entre esse verbo e esse complemento, não tem nenhuma palavrinha aqui que é uma preposição, tá? Depois a gente fala das preposições. Amar é um verbo transitivo direto, pois é seu complemento. O pai não precisa de uma preposição. Se ele for transitivo indireto, é quando o complemento vem ligado ao verbo indiretamente, com uma preposição obrigatória. As principais preposições são a, de, com, em, por, para, sob e sobre. Tem outras formas, tem outras, por exemplo, tem o de mais a fica da, de mais o fica do, mas continua sendo a preposição de, tá? Então, o exemplo aqui, a garota gosta de bolo. Gosta é o verbo gostar. A garota gosta, ele é transitivo porque ele precisa de complemento. Só que eu tenho aqui uma palavrinha-chave, que é a preposição. Eu não posso dizer a garota gosta bolo, eu tenho que dizer a garota gosta de bolo. Então, eu preciso dessa palavrinha aqui para fazer essa ligação aqui entre eles. Então, esse verbo aqui é transitivo indireto, porque ele precisa de um complemento, mas ele se liga a esse complemento de maneira indireta, porque tem uma preposição. Gostar é um verbo transitivo indireto, pois seu complemento de bolo precisa de uma preposição, tá? E vamos à parte sobre análise sintática. Sujeito é o termo da oração sobre o que ou quem declaramos algo do predicado. Predicado é o termo da oração que, a partir de um verbo, projeta alguma afirmação sobre esse sujeito. Então, nós já estudamos isso no 8º ano, né? O sujeito é o termo que é sobre quem é que a gente quer falar, sobre o assunto, eu costumo dizer para os meus alunos, né? E o predicado é tudo o que se quer dizer sobre o sujeito. O jovem ficou feliz com suas notas no vestibular. O nosso assunto aqui, o termo que a gente quer declarar algo é sobre o jovem. E o que a gente diz sobre o jovem é o predicado. Ficou feliz com as suas notas no vestibular. O predicado é sempre o restante. Quando a gente acha o sujeito, o restante fica sendo o predicado. Se o sujeito não aparece na frase, ele é oculto, ele é indeterminado, ou às vezes tem oração que não tem sujeito, tá? Vamos lá. Então, separe o sujeito e o predicado das frases abaixo e em seguida classifique-os. Por exemplo, tem um modelo. A campainha está tocando. Sujeito, a campainha, ele é sujeito simples. E o predicado está tocando. Ele é um predicado nominal. Pessoal, aqui embaixo a gente tem também os lembretes disso daqui, tá? Então, sujeito simples contém apenas uma palavra importante em seu núcleo. Sujeito composto contém 2 ou mais palavras importantes em seu núcleo. Vou pegar aqui nesse exemplo ainda, ó. A campainha, então, qual que é o núcleo? Campainha. Eu não disse que a campainha é o despertador. Eu disse somente a campainha. Se eu tivesse dito a campainha e o despertador, então campainha, despertador, aí teriam 2 núcleos, seria sujeito composto. Mas aqui no caso, sujeito simples. Predicado. No caso, ele é um predicado nominal. Vamos ver depois, vai. Sujeito oculto não está escrito, mas podemos identificá-lo pela terminação verbal. Pelo verbo a gente observa, por exemplo, quando eu digo gosto de sorvete, né? Eu não preciso dizer eu gosto de sorvete. Se eu digo gosto de sorvete, já dá para entender pelo verbo gosto que o sujeito é eu, certo? Não está escrito, mas está oculto, está entendido pelo verbo. Sujeito indeterminado não está escrito porque não queremos ou não podemos dizer quem praticou a ação. Ocorre quando o verbo está na terceira pessoa do plural, tá? Quando tem, por exemplo, quando eu não quero contar alguma coisa, quero contar alguma coisa, mas não quero contar quem foi.
Por exemplo, rasgaram sua roupa. Alguém rasgou a roupa da pessoa, eu quero falar, mas eu não quero falar quem foi, certo? Quero trazer a informação, mas não quero falar quem. Então, por exemplo, rasgaram. Esse verbo vem na terceira pessoa do plural, como se fosse eles rasgaram, mas eu não sei quem são eles, tá certo? Rasgaram, disseram, ficaram, tá? Sempre essa forma verbal. E sujeito inexistente, oração sem sujeito, é quando ocorre com verbos que indicam fenômenos da natureza, verbos fazer e ser no tempo passado e o verbo haver com sentido de existir, tá? Então, aqui todos esses itens para vocês fazerem. Vamos lá, então, predicado nominal. É aquele que tem como núcleo um nome, um substantivo, adjetivo ou locução adjetiva. É um tipo de predicado que ocorre, em que ocorre verbo de ligação e predicativo do sujeito. Então, vamos lá. A campainha está tocando. Por que esse é um predicado nominal? Porque o núcleo é um nome, substantivo, adjetivo, locução adjetiva. É um tipo de predicado que tem verbo de ligação e predicativo. Nesse caso aqui, está é o verbo de estado aqui, tá? Então, por isso, a gente tem aqui um predicado nominal. Predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo com sentido de ação. Já o predicado verbo nominal é aquele que tem como núcleo um verbo e um nome, tá? E tem as duas coisas, tem um verbo de ação e aí também tem um nome também junto também nesse predicado. Na questão 2, classifique os termos em destaque em objeto direto ou objeto indireto. Não amo ninguém. Objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto. Ele não é antecedido de preposição. O filho ama o pai. Então, por exemplo, esse objeto aqui, ele não tem preposição. Uma coisa puxa a outra, né? Então, se esse verbo é transitivo direto, eu tenho um objeto direto. Objeto indireto é o complemento de um verbo transitivo indireto. Ele é antecedido de preposição. A fábrica precisa de muitos funcionários. Então, aqui precisa é um verbo transitivo indireto, então esse complemento aqui, ele é um complemento, um objeto transitivo e indireto. Olha aqui novamente a preposição de, que é muito comum. Eu ia explicar aqui, mas aqui tem alguns exemplos, né? Então, não amo ninguém. Nesse caso, o verbo é amo. Não amo ninguém. Ninguém é o complemento aqui, tá? Entre esse verbo e esse complemento, tem preposição? Sim ou não? Então, se tem preposição, é objeto indireto. Se não tem, é objeto direto, tá? Vocês vão fazer esse daqui. O período composto. Aqui, mais uma atividade. O período é composto, além dos termos integrantes, sujeito e predicado, dos termos acessórios que são aposto e vocativo. Aposto, ele serve para indicar uma explicação e o vocativo para indicar um chamamento. Aqui nesse exemplo nós temos os dois. Meninas, o Amazonas, maior rio do mundo, fica localizado no extremo norte do Brasil. Então, o que é esse chamamento do vocativo, né? Quando eu me refiro a alguém, eu estou usando o vocativo, estou dirigindo a minha voz a alguém. Então, quando eu me refiro a vocês, alunos, isso é um vocativo, por exemplo. O Amazonas, o maior rio do mundo,
E aqui também a gente tem um aposto. Uma explicação disso que eu estou dizendo aqui. Amazonas, o que é o Amazonas? Estou explicando. Maior rio do mundo. Tá? Então, você vai destacar o aposto de cada oração a seguir, como está pedindo aqui. E na 4, como os termos em destaque nas orações abaixo podem ser classificados? Como que esse termo aqui pode ser classificado? Posto ou vocativo? E esse daqui é posto ou vocativo? Goiânia, capital de Goiás, é uma cidade linda. Crianças, venham almoçar. Tá? Observe que os dois tipos, eles são cercados por um sinal de pontuação, geralmente a vírgula, tá? Se não são cercados, eles estão no começo da frase, por exemplo, aqui. Vamos então à coordenação e subordinação, que foi o nosso último assunto estudado. Bom, relembrando, período composto por coordenação é aquele que as orações apresentam independência sintática entre si. Qual que é a independência sintática entre si? Significa que cada oração, cada verbo, no caso de cada oração, tem o seu próprio sujeito, se tiver sujeito, porque tem aquele caso do sujeito inexistente, não vamos esquecer, e complemento, mas eles não são ou não possuem verbo, por exemplo. Então, o homem levou o carro, mas não o roubou. Na primeira oração, eu tenho lá o sujeito homem, o verbo levou e o objeto direto, o carro. Então, eu tenho o quê? A primeira oração é independente, ela tem verbo e esse verbo tem o seu próprio sujeito, o seu próprio objeto. Na segunda oração, eu tenho lá, o sujeito é oculto, tá? Não tem importância que ele é oculto. Quem não o roubou, né? Quem não o roubou? O homem. Tá oculto, mas dá para entender que é o homem o sujeito da segunda oração também. O objeto direto está definido por o, né? Não o roubou. Esse o aqui está se referindo a carro, tá? Então, ele aparece aqui. E o verbo aqui também, roubou, aparece aqui também. Então, observem que cada oração, o verbo tem o seu próprio sujeito e complemento, objeto direto, e eles não são verbo e nem contêm um, tá? Um outro tipo de período é composto por subordinação. Nele, as orações funcionam como termos de outras, havendo uma relação de dependência entre as partes que constituem o período. Então, o homem pensou que o seu patrão tivesse viajado. O sujeito da primeira oração. O homem, o verbo pensou, e o complemento do verbo pensar é toda essa oração aqui. Então, essas orações aqui, elas dependem uma da outra. Por quê? O homem pensou, esse verbo aqui precisa de complemento. Só que o complemento desse verbo, ele não é um simples complemento, ele é toda uma oração que está fazendo a função de complemento desse verbo aqui. Então, o complemento do verbo pensar é que o seu patrão tivesse viajado. Então, a gente observa que esse complemento aqui, ele tem uma locução verbal, então ele é uma oração inteira, né? Reparem que o verbo pensar tem sentido incompleto. Precisa de um complemento, o qual contém uma locução verbal. Por isso, esse período é chamado de subordinado. Certo? Diga como os períodos abaixo são classificados, coordenados ou subordinados? Vocês vão definir aqui de acordo com o que a gente estudou aqui em cima, tá? Bom, atividade feita pela professora Mari. Espero que vocês tenham entendido um pouco, que vocês se esforcem para fazer com atenção, com calma e procurem a gente para tirar as dúvidas se precisar, tá bom? Uma boa semana para todos e um beijo a todos. Espero que fiquem bem e estudem, tá? Para a prova que vai ser no dia 12. Um beijo a todos.